Olá, olá, lindinhos e lindinhas. Estamos de volta para mais uma rodada aqui do nosso simuladão de constitucional. E aí, está com todo o gás? Não está? Se não está, tem que ficar, certo? Respira fundo aí, dá aquela alongada, dá uma caminhadinha aí pelo quarto, estica as pernas um pouquinho. Vamos lá que a vitória está próxima, certo? Vamos para a primeira questão dessa segunda leva. Serão mais 25 questões para a gente aprender mais sobre a nossa Alemanha. Vamos lá. Iniciando então nosso bloco de questões. Vamos lá aí, a pergunta de número 26 está aí na sua tela. É sobre o regime próprio de previdência social do servidor público efetivo. A pergunta aí quer testar nossos conhecimentos sobre o servidor aposentado, melhor, o servidor que pode ser aposentado por incapacidade permanente. O enunciado da questão fala aí que o servidor será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação. E nesse caso vai ser facultada à administração a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Isso está certo ou está errado? Realmente é esse o procedimento que a Constituição demanda em situações dessa natureza? Pausa, responde e depois vamos ver se acertamos. O gabarito, portanto, é errado e a gente confere lá no artigo 40, no inciso 1, parágrafo 1º, é uma questão, na realidade, composta por meias verdades. Realmente, quando você lê, você vai prometer para a prova que você vai ler, você vai pausar o vídeo agora, vai lá no artigo 40, lá no inciso 1 e depois no parágrafo 1º, e você vai ler as condições de aposentadoria do servidor público efetivo em razão de incapacidade permanente para o trabalho. Você vai ler lá que realmente, quando o servidor for aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, será no cargo que ele estiver investido e quando for insuscetível de readaptação, ou seja, quando não for possível readaptar esse servidor, aí sim ele será aposentado por incapacidade. Porém, não será uma faculdade da administração a realização das avaliações periódicas para a verificação das condições de saúde desse servidor. Será obrigatório, é obrigatório essas avaliações, essas avaliações elas serão obrigatórias. Esse servidor ele vai ficar sendo acompanhado pela administração para que se verifique e sempre se ateste de que as condições dele para o trabalho, ou seja, as condições que o incapacitaram permanentemente para o trabalho, se elas continuam prevalecendo sobre o quadro de saúde dele, certo? Então, vamos agora partir para a questão 27. Questão 27. Saímos lá do artigo 40, que foi o artigo base da resposta, né? Do conhecimento que o candidato precisava ter para responder a questão 40. A questão 26 estava lá no artigo 40. E agora vamos pular para a questão 27, que já demanda aqui um conhecimento completamente diferente. Agora, o que vai nos desafiar aqui é sobre a composição da Câmara dos Deputados. Segundo o enunciado da questão, a Câmara dos Deputados ela se compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Isso está certo ou está errado? Pensa aí, escolhe sua resposta e volta para conferir se você acertou. Muito bem, questão 27, gabarito está errado. E você confere
a norma lá no artigo 45, você vai ver lá que a Câmara dos Deputados, ela realmente é composta pelos representantes do povo, porém, eles não são eleitos pelo sistema majoritário, eles são eleitos pelo sistema proporcional, certo? E aí, leia no texto da Constituição, valendo, cada questão aqui tem uma parte da Constituição que você precisa conhecer o conteúdo da norma, como é a redação da norma, por isso estamos indicando aqui no gabarito, certo? Então, vai lá e faz sua marcação lá no artigo 45, lembrando, sistema proporcional é como se elege os componentes da Câmara dos Deputados. Sistema majoritário tem a ver com eleição para o Senado. No Senado é que tem sistema majoritário. É verdade, não só no Senado, mas a título de Congresso Nacional, quando se fala em sistema proporcional, vamos falar de Câmara dos Deputados, e quando se fala em sistema majoritário, vamos falar de Senado Federal, correto? Então, vamos seguir em frente. Questão de número 28. Essa questão, lindinhos, ela demanda os conhecimentos do aluno, do candidato, sobre o nosso poder legislativo. E agora, vamos ser testados sobre o que a gente sabe, o que a gente já aprendeu sobre o Senado Federal. O enunciado da questão está afirmando que a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. É isso mesmo que a Constituição diz sobre a renovação dos senadores? É assim que se renova o quadro de senadores de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços? Vamos pensar, vamos responder e verificar se acertamos. Vamos lá. E o gabarito está certinho, gente. É assim mesmo que você vai encontrar lá no artigo 46, parágrafo 2º da Constituição. Realmente, o Senado Federal, né? Aliás, os senadores, nossos senadores, eles representam cada um os seus estados, 3 senadores para cada estado. E, realmente, o quadro de senadores lá no Congresso Nacional, ele se renova de 4 em 4 anos, alternadamente entre 1 e 2 terços. Eu não entendi esse alternadamente entre 1 e 2 terços. Percebam nas eleições. Tem eleição para governador, senadores e os deputados de 4 em 4 anos, assim como também para o presidente da República, né? É o que chama das eleições gerais. Toda vez que tem eleição geral, o que a gente elege? Presidente, vice, o governador, o vice, os senadores e tanto os deputados estaduais como os deputados federais. Mas perceba que tem eleições que a gente precisa votar apenas em uma pessoa para senador e tem eleições que a gente precisa votar em 2 candidatos. Então, é essa alternância, alternadamente entre 1 e 2 terços, porque sabemos que são 3 senadores para cada estado e 3 também para o Distrito Federal. Então, temos o quê? Quando é a eleição para renovar 1 terço de 3 é 1. Então, a gente vota somente em um candidato. Quando essa renovação é para 2 terços, ou seja, 2 terços de 3 é 2. Então, a gente vai votar em 2 candidatos. É assim que funciona a alternância entre 1 e 2 terços, quando se fala da renovação lá do quadro do Senado Federal. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão 29. Vamos sim, que ainda tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Caminhando. Ok, chegamos na questão 29. Continua aí em pauta o poder legislativo, como é que ele funciona, de que forma ele se compõe. Então, vamos continuar testando os nossos conhecimentos sobre o poder legislativo. E agora, a questão vai nos trazer uma outra informação com respeito ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, realmente, no exercício das suas atribuições,
Ele não necessita da sanção do presidente para, por exemplo, mudar temporariamente sua sede. Realmente a Constituição Federal, ela traz algumas situações em que o Congresso Nacional não precisa da sanção presidencial. A mudança temporária de sua sede é uma delas? Responde e depois vamos verificar se você acertou. E o gabarito da questão 29 é certo. E você confere lá no caput do artigo 48 em concomitância, em conjunto com o artigo 49, inciso 6, certo? Repetindo, abra a Constituição Federal no artigo 48 no caput e depois o artigo 49 e leia o inciso 6 também lá na Constituição Federal. Lembrando, queridos, tem o PDF dessas questões aí com seus respectivos gabaritos. Aqui na descrição do vídeo tem um link do Google Drive. Vai lá se você quiser baixar, se você quiser imprimir, tá lá. Lembre-se de abrir todos esses artigos que nós vamos ficar falando aqui, conforme eu for passando a narrativa, certo? É muito importante que vocês abram, leiam esses artigos, marquem os pontos mais importantes, que isso vai ajudar vocês a fixar o conhecimento que vocês vão ter que descer para a prova com ele, certo? Lembrando, o trabalho da prova da Prodabanca é: nós somos o reforço do seu esforço. Faz seu esforço daí que a gente reforça de cá. Tudo bem? Então vamos seguir para a questão 30. Questão de número 30 agora, para a nossa visualização. Olhem só, bastante atenção no enunciado que a prova traz. Veja bem, a gente está condicionado a marcar sempre a resposta correta e a procurar também pela resposta correta. Mas o mais importante é você ter na sua mente o seguinte: o correto é aquilo que o examinador te perguntar. Se houver lá 5 alternativas e o enunciado estiver pedindo para você marcar o que está errado, então a resposta certa dessa questão é a alternativa que está errada do ponto de vista daquele assunto. Se o examinador te perguntar, assinale a proposição que corretamente traz o conceito de administração pública, por exemplo. Aí você vai procurar a alternativa correta do ponto de vista do enunciado. Então lembre-se, em outras palavras, o que a gente está ensinando aqui? A resposta correta será aquela advinda do ponto de vista do enunciado. De novo, para ser didático, a resposta certa da questão é de acordo com aquilo que o examinador quer saber de você. Se o examinador quer o item errado, você vai procurar o errado. Se o examinador quiser o item certo, você vai procurar o item certo, certo? Ok? Então, essa questão 30 vai nos treinar nesse sentido. Porque veja bem o que o examinador quer. Quer que a examinadora aqui da Prodabanca perguntou para você. Ela quer que você assinale a alternativa onde não se encontra elencada uma atribuição exclusiva do Senado Federal. Você já sabe quais são as atribuições exclusivas do Senado Federal, ou pelo menos já entendeu qual é a essência dessas atribuições, para você saber discernir, que é algo que o Senado Federal que é competente para fazer. Então vamos lá, vamos treinar esse conhecimento agora. Questão de número 30 agora, para a nossa visualização. Olhem só, bastante atenção no enunciado que a prova traz. Veja bem, a gente está condicionado a marcar sempre a resposta correta e a procurar também pela resposta correta. Mas o mais importante é você ter na sua mente o seguinte:
O correto é aquilo que o examinador te perguntar. Se houver lá 5 alternativas e o enunciado estiver pedindo para você marcar o que está errado, então a resposta certa dessa questão é a alternativa que está errada do ponto de vista daquele assunto. Se o examinador te perguntar, assinale a proposição que corretamente traz o conceito de administração pública, por exemplo. Aí você vai procurar a alternativa correta do ponto de vista do enunciado. Então lembre-se, em outras palavras, o que a gente está ensinando aqui? A resposta correta será aquela advinda do ponto de vista do enunciado. De novo, para ser didático, a resposta certa da questão é de acordo com aquilo que o examinador quer saber de você. Se o examinador quer o item errado, você vai procurar o errado. Se o examinador quiser o item certo, você vai procurar o item certo, certo? Ok? Então, essa questão 30 vai nos treinar nesse sentido, porque veja bem o que o examinador quer. Quer que a examinadora aqui da Prodabanca perguntou para você. Ela quer que você assinale a alternativa onde não se encontra elencada uma atribuição exclusiva do Senado Federal. Você já sabe quais são as atribuições exclusivas do Senado Federal, ou pelo menos já entendeu qual é a essência dessas atribuições, para você saber discernir que é algo que o Senado Federal é competente para fazer. Então vamos lá, vamos treinar esse conhecimento agora. E o gabarito da questão 31 é errado, porque as competências privativas da Câmara dos Deputados, elas não podem ser delegadas. Somente a Câmara dos Deputados é que exerce as atribuições a ela, inerentes a ela, atribuídas pela Constituição Federal, certo? Então, vamos pensar agora na questão 32, que ela nos traz. E o gabarito da questão 31 é errado, porque as competências privativas da Câmara dos Deputados, elas não podem ser delegadas. Somente a Câmara dos Deputados é que exerce as atribuições a ela, inerentes a ela, atribuídas pela Constituição Federal, certo? Então, vamos pensar agora na questão 32, que ela nos traz. Questão 32 na nossa tela é um entendimento que a gente precisa ter sobre quem julga determinadas autoridades, se caso essas autoridades cometerem um crime de responsabilidade. E a questão, ela nos indaga, né, mesmo que de forma afirmativa, é uma indagação do examinador, aonde a gente vai corroborar ou a gente vai negar a afirmativa que ele está fazendo. E o enunciado é: os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade, são julgados pelo Congresso Nacional. Isso está certo ou errado? Vamos responder? Ok, questão 32, o gabarito é errado e o porquê de estar errado nós vamos visualizar lá no artigo 52, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Tudo bem? Vamos correr para a questão 33. Questão 33, dessa vez a gente vai fazer um juízo da questão, não somente analisando se ela é certa ou errada, mas temos agora alternativas. Então, vamos ver o que é que o examinador está demandando da gente.
Dentre as alternativas abaixo, encontra-se uma autoridade cuja escolha se dá pelo presidente da República, contudo, é incumbência do Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, tal escolha. Assinale-a. Um pouquinho difícil essa, hein? Porque tem várias autoridades que a escolha é incumbência do presidente da República, mas a aprovação dessa escolha é pelo Senado Federal. Então vamos aí, dentre esses 4 nomes, melhor, esses 4 cargos, essas 4 autoridades, quem delas, de forma secreta, melhor, por voto secreto e após a arguição pública, o Senado Federal aprova a escolha do presidente? Vamos ver? E a letra vencedora como gabarito da questão 33 é a letra D. E, conforme diz a lei, lá no artigo 52, inciso 3, a linha C, o Senado Federal, por voto secreto e após a arguição pública, ele aprova a escolha do governador de território. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir para a questão seguinte. Questão 34 agora na nossa tela, merecendo nossa atenção. É uma questão que vai demandar de nós conhecimento acerca dos deputados e senadores. Há algumas prerrogativas e também algumas vedações que passam a vigorar, digamos assim, na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher que foi eleito senador, senadora, deputado ou deputada. Algumas coisas passam a vigorar desde a sua posse, outras desde a sua diplomação. Só que nesse momento, essa questão vai demandar que a gente saiba que, dentre outras possibilidades, o que é que um deputado e um senador não pode, ou seja, passa a ser proibido para ele desde a sua posse. Vamos pensar na resposta? Daqui a pouco a gente volta. Pronto, gabarito já diante dos nossos olhos, e para quem escolheu a letra D como resposta, parabéns. A letra D que tem o seguinte enunciado: patrocinar causa em que seja interessada autarquia ou empresa pública. Isso está lá no artigo 54, inciso 2, a linha C também da nossa querida Constituição. E quem tiver curiosidade de saber quais são as outras vedações que passam a vigorar na vida de um deputado e de um senador desde a sua posse, acessa lá, dá uma lida lá no artigo 54. Tudo bem? Então vamos agora partir para buscar a resposta da questão 35. Questão 35, merecendo nossa atenção no momento. Certo ou errado será a forma que a gente vai lançar para ela uma resposta, e o seu enunciado é: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso está correto? Vamos buscar a resposta e daqui a pouco a gente volta. Gabarito correto, portanto, é exatamente a informação que está descrita lá no artigo 57, e independente aqui do que mostra a nossa tela como gabarito correto, é nossa obrigação abrir o artigo 57 e buscar essa informação. Aquilo que você pesquisa, aquilo que você visualiza de uma maneira pessoal, ou seja, você mesmo fazendo, o seu cérebro fixa melhor, certo? Então, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida aqui. Vamos partir para a questão 36. Questão 36, então, é uma questão que vai requerer do candidato conhecimento acerca do processo legislativo. Então, o enunciado da questão diz assim: entre outras hipóteses, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se
cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E aí, isso está certo ou está errado? Vamos conferir o gabarito, mas antes de conferir, já sabe. Pausa, tenta responder e só depois adiante para o gabarito. E a questão 36 traz como o gabarito correto. Isso a gente visualiza, a gente se certifica da resposta lá no artigo 60, no inciso 3. Percebam uma coisinha aqui. O finalzinho do enunciado da questão traz que as assembleias legislativas das unidades da federação se manifesta cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, a gente está bem acostumado a ver o termo, as expressões maioria absoluta, maioria simples, maioria relativa, poderia até dar uma ideia de que a questão está errada. Por isso que é muito importante esse exercício que a gente faz, esses simulados ou outros exercícios aqui que a gente traz, para que a gente possa se adaptar, se tornar íntimo no texto da lei, justamente para fantasmas, digamos assim, né? Como esses sumir da nossa mente. Porque por mais que essa palavra relativa nos levasse para uma tendência de que podia ser que essa questão estivesse errada, a gente conhecendo o texto legal, a gente não se engana mais só por uma simples palavra e perde o ponto de uma questão relativamente fácil. Vamos avançar para a questão 37. E a questão 37, aí como vocês podem visualizar, ela tem aí 5 incisos, 5 afirmativas, que a gente agora vai ter que fazer uma análise de quantas delas estão corretas. Esse tipo de marcação de resposta não é muito frequente em prova. Geralmente questões desse modelo traz ao final um questionamento, um pedido do examinador no sentido da gente apontar quais itens estão corretos. E dessa vez aqui, o examinador quer que a gente aponte qual a quantidade de itens que estão corretos. Então, às vezes, quando ele nos pede quais itens estão corretos, a gente até se vale daquela regrinha, daquele macete da eliminação, né? Quando a gente tem certeza de 1 ou 2 incisos, quando a gente tem a certeza que esse 1 ou 2 incisos são verdadeiros ou são falsos, ou um está falso, outro verdadeiro e vice-versa, até isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque a gente já tem condição de chegar nas alternativas e eliminar a alternativa que contém aquela que a gente sabe que é falsa ou a alternativa que não contém aquela que a gente sabe que é verdadeira. Já que é um tipo de matar ou morrer, ou você sabe ou você não sabe. Mas, enfim, vamos dar a nossa pausa agora e vamos analisar se dentre essas 5 afirmativas está compreendida toda a elaboração que se compreende dentro do processo legislativo, ou seja, do processo legislativo ele pode resultar em emendas à Constituição, leis complementares, às leis ordinárias e delegadas, às medidas provisórias, aos decretos legislativos ou às resoluções. Todos estão certos, alguns estão certos, nenhum está certo. Vamos analisar e depois comparar com o gabarito. Questão 37, o gabarito é a letra D, o número de itens correto são 5, ou seja, todos os itens apresentados aqui pelo enunciado da questão estão corretos. E eu acredito que essa questão, ela está, eu acredito, entre um meio, né? Numa dualidade entre uma questão fácil e uma questão média, em termos de dificuldade, porque acredito que mesmo quem tenha um conhecimento mínimo do texto legal, mas que já tenha uma ideia de quais as espécies legislativas imperam,
predominam no arcabouço normativo brasileiro, acredito que não tenha tido dificuldade de responder essa questão, porque aqui realmente está todos os produtos aos quais o processo legislativo brasileiro pode gerar as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Com relação aos decretos, os decretos-lei não existem mais. A gente pode ouvir falar em decreto legislativo, como está escrito aqui, a gente pode ouvir falar em decreto autônomo, porém decreto-lei não existe mais. Tudo bem? Então vamos agora ver o que é que nos aguarda na questão 38. E a questão 38, finalmente, essa questão aqui vai demandar da gente um conhecimento sobre iniciativa de lei. A regra é que, quando a gente pensa em legislar, em fazer lei, a primeira coisa que vem na nossa mente é o poder legislativo. Mas a nossa Constituição, ela prevê situações em que a iniciativa de lei, para aquele tipo de lei nascer, é preciso que uma autoridade tome a iniciativa. E, nesse caso, a iniciativa é do presidente da República e, além de ser dele, é uma iniciativa privativa. Aqui nesse rol apresentado pela questão, as alternativas de A até D, estão aqui escritas todas as leis que são, se não todas, algumas, que são de iniciativa privativa do presidente da República, mas tem uma exceção. Então, vamos dar aquela nossa famosa pausa no vídeo, vamos analisar aqui quem é o peixe fora d'água e comparar com o gabarito, ok? Vamos lá. E a letra D, estamos vendo aí que é o gabarito aqui da questão 38. A Organização de Serviços Administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público não são leis cuja iniciativa seja privativa do presidente da República, e isso a gente pode vislumbrar lá no artigo 61, no parágrafo 1º. Aqui, sem mais delongas, porque é texto de lei, acredito que a redação lá está bem simples, bem clara, mas se ficar alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, nos procurar no WhatsApp ou lá no Instagram, que a gente conversa mais a respeito. Tudo bem? Então vamos agora partir para a questão 39. A questão 39 ela é bem interessante porque vai testar os nossos conhecimentos, sobre edição de medidas provisórias. A Constituição Federal ela traz expressamente, em determinado artigo, as vedações com relação à edição de medidas provisórias, ou seja, há matérias em que é vedado as tratativas, são vedadas as tratativas, né, usando melhor o nosso português, são vedadas as tratativas via medidas provisórias quando se tratar de determinadas matérias. E é isso que a questão 39 vem ensinar para a gente. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Qual matéria? Você já está craque nisso? Não é um rol muito grande, porém a importância para a prova é enorme. Então vamos dar nossa pausa, vamos analisar. Se você estiver usando essas questões como exercício, então pause, procura na Constituição, lá, a parte da Constituição que trata sobre medida provisória e vá buscar esse entendimento lá para a gente bater como gabarito, certo? E temos então a letra C como gabarito aqui da questão 39, ou seja, o que for relativo à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da carreira dessas duas instituições e a garantia de seus membros, é matéria que não pode ser tratada via medida provisória em razão da vedação constitucional. E a gente vai
bater, claro, lá na letra da lei, no artigo 62, parágrafo 1º, no inciso 1, na linha C. E coloque aí também no seu rol, se você já não está fazendo isso, assistindo às aulas diretamente, dando a pausa e indo logo lá no texto constitucional e batendo esses artigos que nós estamos passando aqui. Se você não está fazendo isso simultaneamente a visualização dessa aula, então escreve aí no seu material. Não esquece, revisar artigo 62, parágrafo 1º, a linha 1, inciso 1, a linha C, ou olha todo o artigo 62, principalmente para você saber quais são as matérias cujas tratativas são vedadas via medida provisória. Além aqui da organização, né, carreira e garantia dos membros, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, não pode por medida provisória. Também é vedado direito penal, direito processual penal, ok? Então, já sabe, revise esse assunto, porque esse assunto tem muito valor com relação às provas de concurso. Vamos à questão 40. Na questão 40, o assunto é a sucessão presidencial, melhor, vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. E aí, como estão os seus conhecimentos com relação aos procedimentos que a Constituição indica para os casos de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente? O enunciado da questão está dizendo que, vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Isso é verdade? É assim mesmo que o texto constitucional trata? Então, vamos ver se erramos ou acertamos com relação a essa questão. Vamos lá? E está correto aquilo que se afirma no enunciado da questão 40. Realmente, quando os cargos de presidente e vice-presidente ficam vagos, vai haver uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. E isso está lá no artigo 81 da nossa Constituição. Pessoal, estamos sendo bastante sucintos aqui, procurando ser o mais sintético possível na explanação aqui, no nosso comentário, tanto sobre o enunciado das questões, também com relação ao gabarito. Por quê? Porque essa aula aqui, na verdade, já é uma aula um pouco mais avançada para quem já tem uma certa carga teórica de direito constitucional, por isso que não estamos nos aprofundando muito na explicação das temáticas, porque aqui é mais uma aula de natureza mais revisional do que exatamente de exposição da teoria, certo? Aqui no nosso canal nós já temos um número bom de aulas teóricas expositivas mesmo sobre o texto constitucional, sobre o direito constitucional, e eu deixo aqui registrado o convite para você que ainda não viu essas aulas, ou se viu apenas uma vez e acha que vale a pena assisti-las novamente, então já fica aí a deixa, já fica aí o convite para fazermos aí essa releitura, digamos assim, das aulas teóricas já depositadas aqui no nosso canal, e é claro, sempre batendo o texto da Constituição, independente de estar fazendo exercício ou assistindo a aula teórica, sempre batendo o texto da Constituição, porque só assim a gente adquire intimidade com a letra da lei, certo, gente? Um candidato que desce para uma prova com intimidade com a letra da lei é um candidato bastante, digamos assim, blindado com relação a determinadas pegadinhas que vemos muito em prova, demais. Certo, gente? Então vamos para a questão 41. Questão 41 é uma questão, eu vou até dar um spoilerzinho, que é uma questão inspirada no artigo 84 da Constituição. O artigo 84 da Constituição é aquele que traz quais são as competências privativas
do presidente da República. Inclusive, o caput do artigo inicia assim: compete privativamente ao presidente da República. Então, o enunciado dessa questão aqui, para a gente concordar ou discordar, ou seja, responder certo ou errado, é: todas as competências privativas do presidente da República são indelegáveis. Isso é verdade? Realmente, tudo que está elencado, todos os incisos do artigo 84, que traz quais são as competências privativas do presidente da República, nada o chefe do Executivo Federal pode delegar? Realmente é isso? Vamos pausar e responder. Pronto, já voltamos da nossa pausa para nos certificar. Já está aí na tela para a gente, todo mundo vendo, todo mundo visualizando. O gabarito da questão 41 é errado, pois nem todas as competências privativas do presidente da República são indelegáveis. Ele pode delegar o que a gente visualiza no artigo 84, inciso 6, também artigo 84, inciso 12 e artigo 84, inciso 25, a sua primeira parte, também o presidente da República pode delegar, ok? Não esquecendo, abra o texto constitucional, abra para agora tudo que está fazendo, abre o artigo 84, veja o que diz, o que afirma, o que ensina, o inciso 6, o inciso 12 e o 25, primeira parte. Também é muito importante, é um artigo também com bastante incidência em prova, esse artigo 84, certo? E por ser um artigo também com vários incisos, é importante a gente ter um mínimo de conhecimento sobre ele, ou pelo menos a essência daquilo que é privativo ao presidente da República, para a gente não se atrapalhar na hora de responder questão de prova, nos cobrando esse conhecimento, certo, gente? Então, vamos descer para questão 42, vamos lá. Estamos quase no fim aqui da nossa segunda parte do simuladão de constitucional. Pronto, pessoal? Prontos para aprender aí com a questão número 42? A questão 42, guardadas as devidas proporções, é meio que uma continuidade da questão 41, porque na questão 41, o que a gente precisava saber estava a resposta lá no artigo 84, e dessa vez, explicitamente, o próprio enunciado da questão já traz que a resposta está no artigo 85. Lá no 84, a gente viu que estão elencadas as competências privativas do presidente da República, e dentre aquele rol, qual o número delas, qual a quantidade delas que são delegáveis, que é permitido ao presidente da República delegar, e também nós percebemos que esse artigo 85 traz quais são os crimes de responsabilidade que o presidente da República pode vir a cometer. E, dentre eles, um está elencado aí, da letra A até a letra D. Vamos pausar e vamos buscar qual a resposta certa. Questão 42, estamos vendo aí que o gabarito é a letra A, ou seja, de acordo com o artigo 85 da Constituição de 1988, é um exemplo de crime de responsabilidade o que está escrito na letra A: atentar contra a segurança interna do país. E a base normativa para o gabarito da questão, obviamente, é o artigo 85 da Constituição, que eu não preciso dizer que é necessário acessar, ler, marcar e lembrar de que esse artigo, além de recorrente, é importantíssimo em provas de concurso, ok? Vamos para a questão 43. Questão 43, então, na nossa tela, está aí a possibilidade de afastamento do presidente da República de suas funções, ele estando na iminência de sofrer um processo, tanto por ocorrência de infração penal comum, quanto
por causa de um crime de responsabilidade. Então, a Constituição Federal ela traz situações em que pode o presidente da República ser suspensa de suas funções. E nós temos que procurar aqui, entre as letras A e D, qual delas traz a possibilidade que a Constituição prevê no sentido da possibilidade de suspensão do presidente da República. Vamos responder? Dentro do nosso campo de visão, então, está aí o gabarito da questão 43, a letra B. Peço perdão a vocês por não ter colocado qual é o artigo que baseia o gabarito aqui da presente questão. É o artigo 86, parágrafo 1º, que mais uma vez eu insisto, para o vídeo agora, abre o artigo 86 e o parágrafo 1º e vê lá as possibilidades de suspensão do presidente da República de suas funções. Letra B, que é o nosso gabarito, se for caso de infração penal comum, se for recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Aí há essa possibilidade de suspensão do presidente da República no que se relaciona às suas funções. Poderia ter nos atrapalhado e talvez alguém tenha marcado a letra A como resposta. A letra A está quase certa, quase, porque realmente nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo, pode o presidente da República ser suspenso de suas funções. Só que quem instaura o processo não é o Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. Então a letra A ela está errada porque traz o Supremo como aquele que instaura o processo e não é o Supremo, e sim o Senado Federal. Lembrando que nas infrações penais comuns, quem processa o presidente é o Supremo. Nos crimes de responsabilidade, quem processa o presidente é o Senado Federal. Aí alguém vai nos perguntar, mas e a Câmara dos Deputados? O que é que a Câmara dos Deputados tem a ver com isso? A Câmara dos Deputados é quem vai dar a autorização, mas não é a Câmara que julga o presidente. Quem vai julgar são esses dois órgãos, ou o Senado Federal ou o Supremo, a depender de qual natureza da infração. Se for o crime de responsabilidade, o Senado Federal, e se for infração penal comum, será o Supremo. Tranquilo? Então, vamos seguir para a questão 44. Questão 44 não é exatamente uma questão difícil, mas um pouquinho trabalhosa, porque ela é um pouco grandinha. Tem 4 assertivas para a gente analisar quais delas estão certas, quais delas estão erradas, se todas estão erradas ou se todas estão certas. Pode haver também a possibilidade de haver uma só correta e as outras erradas ou vice-versa. Enfim, vamos fazer a nossa famosa pausa aqui no vídeo, vamos analisar os itens e voltar com a resposta. Parabéns para aquele que escolheu a letra C como gabarito da questão, pois acertou. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos e a base normativa para este gabarito apresentado é o artigo 93 da Constituição. O artigo 93 é aquele que traz os princípios da magistratura. Eu não coloquei aqui quais são os incisos que nos inspirou a compor, a fazer a composição dessa questão. Por que que eu não coloquei? Porque eu quero que vocês leiam o artigo 93 todo. Certo? Eu quero que vocês leiam todos os incisos do artigo 93 para revisar e façam suas marcações nestes incisos aqui, tanto aqueles que estão corretos como aqueles que foram apresentados com alguma incorreção, para vocês perceberem que incorreção foi essa.
justamente para revisar o conteúdo e fixar esse conhecimento na mente de vocês. Costumamos falar aqui que nós somos o reforço do seu esforço, então também a gente gosta de lançar aqui para vocês um estudo onde vocês não fiquem somente de uma forma passiva aqui, recebendo o conhecimento que a gente traz aqui para vocês. Então, essa tarefinha de ir lá no artigo 93, ler todos os incisos e perceber dentro do artigo 93 quais foram os incisos que nos inspirou a montar essa questão, vai ser um bom reforço para o esforço de vocês, e eu garanto que esse trabalhinho ele não será em vão, porque eu tenho certeza que isso daqui vai ficar gravadinho na mente de vocês, e no dia da prova vocês vão arrebentar lá em Constitucional, se cair os princípios da magistratura contidos lá no artigo 93 da Constituição. Certo, gente? Vamos agora para a questão 45. Nós iremos até o número 50, então estamos pertinho de acabar. Vamos adiantando. Questão 45 traz aí para nós uma afirmação com relação à composição do Supremo Tribunal Federal. Composição no sentido de quantos ministros compõem o Supremo e quais são os requisitos que aqueles passíveis candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal precisam ter para serem considerados habilitados para o cargo. O enunciado da questão diz que o Supremo é composto de 11 ministros escolhidos dentre advogados com mais de 35 anos e menos de 70 anos, e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso está correto? É exatamente assim que está escrito na Constituição? Vamos conferir? Pronto, pessoal, estamos vendo aí que o gabarito da questão é errado. A base normativa do gabarito da questão é o artigo 101, e essa é aquele tipo de questão que ela está quase certa. 99% do que está escrito aqui nesse enunciado está correto. Realmente, o Supremo é composto de 11 ministros, né? Um possível candidato ou uma possível candidata ao cargo, né? A função de ministro do Supremo realmente tem que ter mais de 35 anos e tem que ter menos de 70 anos. O único errinho que tem aqui é que não é advogado, não precisa ser um advogado, uma advogada. A Constituição não diz que tem que ser um advogado ou uma advogada. Diz dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos, como a gente escreveu aí em vermelhinho. E vocês estão visualizando, ou seja, um único errinho. Isso daqui, às vezes, pega o candidato, derruba o candidato que lê a questão muito rápido, ou faz aquela leitura muito superficial. O Supremo tal, não sei o que lá, 11 ministros, não sei o que, dentre advogados, porque isso aqui é bastante sutil. Principalmente porque a gente sabe que tem alguns órgãos colegiados que realmente pedem que seja advogado, pedem que tenha uma idade mínima e idade máxima, muito parecido do que está escrito aqui. Então, às vezes, a gente no automático vai e anota como correto uma coisa dessa, quando na verdade não é, só por causa dessa palavrinha. Viram aí a sutileza? É justamente fazendo esse tipo de treino e prestando atenção a essas sutilezas que a gente se blinda de cair por bobagem em prova, principalmente em questões de assuntos que a gente sabe, certo? Vamos para agora a questão de número 46. Questão 46, vou dar um spoilerzinho sobre essa questão 46. A resposta dela está lá no artigo 102 da Constituição, inclusive temos aula, visualize aqui no nosso canal, temos uma playlist de aulas de direito constitucional, onde a gente esmiuça o artigo 102 da Constituição. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui através desse simuladão,
já fica o convite para você assistir ou rever as aulas de Constitucional sobre o artigo 102 que temos aqui, todo o estudo de todas as alíneas, de todos os parágrafos, de todos os incisos do artigo 102, a gente explica tudo bonitinho em uma playlist de aulas de direito constitucional que temos aqui, né, disponível no canal, totalmente gratuito para vocês, certo? E como já dissemos, como falamos sempre, eventuais dúvidas, assiste o vídeo de novo, aumenta ou diminui a velocidade. Se isso não for suficiente, procura a gente pelo WhatsApp, por aqui mesmo pelos comentários, ou lá no Instagram, deixa um direct pra gente que nós respondemos todo mundo, certo, pessoal? Então vamos aí ver o que é que o enunciado da questão 46 nos pergunta. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal, território ou município. Isso está realmente correto? Dentre as competências originárias do Supremo está a incumbência de dirimir litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional envolvendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios. Vamos na lei mãe ver se isso aqui está certo ou errado. Ok, então se a gente for lá no artigo 102, inciso 1, a linha E, a gente vai perceber que o gabarito dessa questão é errado. Por que errado? Errado apenas por uma palavrinha. Mais uma vez, é aquela questão onde a gente está treinando tomar cuidado de não perder uma questão, de não perder pontos relativos a uma questão também relativamente fácil por causa de uma palavrinha. Aí só tem um intruso, o município. Se um município brasileiro tiver uma dificuldade, estiver envolvido em um litígio entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, não é o Supremo que vai julgar isso, certo? O Supremo só vai se meter se esse Estado estrangeiro ou esse organismo internacional estiver em litígio com a União, com alguns dos estados, um dos territórios ou com o Distrito Federal. Mas se for um município, não será competência do Supremo. Aliás, como fizemos o comentário até antes da gente anunciar aqui qual seria o gabarito dessa questão, a gente fez o convite, deixou aqui registrado para vocês o convite de vocês assistirem as nossas aulas sobre o artigo 102, que já estão disponíveis aqui gratuitamente aqui no nosso canal. E lá nesse artigo 102, nas aulas inaugurais, a gente até passa para vocês o conhecimento que o artigo 102, ele elenca as competências do Supremo. Primeiramente, a sua competência precípua, que está lá no caput, a competência precípua do Supremo do Supremo Tribunal Federal é ser o guarda da Constituição, e depois o artigo 102 ele vem trazendo as competências do Supremo de forma em 3 momentos diferentes. Aquilo que ele vai analisar originariamente, ou seja, valendo-se de uma competência originária, aquilo que ele vai julgar em grau recursal. Em grau recursal sendo o quê? Aquilo que ele vai olhar em sede de recurso ordinário e também em situações em que o Supremo será a corte que vai, aliás, recursos extraordinários apenas são julgados pelo Supremo. Em 3 momentos diferentes, o Supremo vai exercer sua atividade judicante sendo a competência originária para determinada questão, ou ele vai analisar essa questão em recurso ordinário, e as situações estão elencadas lá no inciso 2, e o inciso 3 do artigo 102 vai trazer aquilo que o Supremo, em sede de recurso extraordinário, vai caber a ele analisar e emitir um juízo de valor. Tranquilo, gente? Então, vamos agora, faltando pouquíssimas questões para a gente terminar aqui essa etapa dessa segunda parte do nosso simuladão,
Vamos à questão 47. Finalmente a questão 47 aí na nossa tela. O que é que o examinador quer? Desculpa, o que é que o examinador deseja da gente? Ele deseja saber a quantas anda nos nossos conhecimentos sobre o artigo 103 da Constituição, já dando um spoiler de onde está a resposta e de qual será a base normativa para o gabarito dessa questão. Ele pergunta quem são os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e também a ação declaratória de constitucionalidade. Popularmente, quem é legitimado para propor ADI e ADC? Quem pode ADI, pode ADC. Ou ele pergunta quem e fala exceto, ou seja, tem um intruso aqui nesse meio. Tem alguma instituição ou autoridade que não deveria estar constando aqui neste rol. Quem é essa autoridade ou esta instituição que não é legitimada para propor nem ADI e nem ADC? Conforme dissemos, uma lição que está contida lá no artigo 103 da nossa lei-mãe. Então, vamos em busca da resposta. Pesquisamos e encontramos a resposta. Aí alguém vai falar, né, Pro, a senhora já tinha dado spoiler, né? A senhora já tinha dado a dica de onde estava a questão, então, assim, o meu trabalho foi menor. Beleza, tranquilo. O importante foi que você pesquisou e achou. Então, a gente abrindo o artigo 103 da Constituição, a gente vai ver que que a pessoa do vice-presidente da República não é citada lá. Portanto, o gabarito da questão 47 fica sendo a letra C, beleza? Então, partiu questão 48. Questão 48, uma questão que demanda do candidato conhecimentos acerca daquilo que é de competência, aquilo que é o trabalho do Procurador-Geral da República. E aí, essa questão está afirmando que, nas ações de inconstitucionalidade, bem como em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, é facultado ao Procurador-Geral da República o direito de ser previamente ouvido. Ou seja, essa questão está anunciando que todos os processos em que o Supremo Tribunal Federal esteja envolvido, é facultado ao Procurador-Geral da República o direito de ser previamente ouvido, ou seja, ele tem direito de manifestação prévia em todos os litígios em que o juízo responsável seja o Supremo. Isso é verdade? Vamos conferir se é? E tocando o nosso barco aqui, lindinhos e lindinhas, temos que a questão 48 tem seu gabarito errado, conforme o artigo 103, parágrafo 1º, e ela está errada por uma questão muito simples. Não é uma faculdade do Procurador-Geral da República ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. É dever dele. Ele tem que ser ouvido previamente, tanto nas ações de inconstitucionalidade como nos demais processos de competência do Supremo. Ou seja, ele não se manifesta previamente se ele quiser. É obrigatória a oitiva prévia do PGR nas ações de inconstitucionalidade e nos demais processos de competência do Supremo, conforme artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não acredita só na palavra da PRO. Abre o artigo 103, vai lá no parágrafo 1º e faz a leitura. Tudo bem, gente? Depois que você fizer isso, vamos lá avançar para responder a questão 49. E o lindinho e a lindinha que já tinha estudado o artigo 105 da Constituição, ou o lindinho e a lindinha que está usando esse simuladão como apostila de exercícios para poder dar aquela passada geral no texto da Lei Mãe,
foi lá no artigo 105, lá no inciso 1 e depois na linha B e descobriu a resposta certa, que é a letra C. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça é processar e julgar os mandados de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Que tribunal? O STJ. Tá bem? Acredito que não há maiores dificuldades em entender isso. Eu também não preciso passar esse comando para vocês. Comando não. Essa sugestão. Abre o artigo 105, esmiuça o artigo 105, porque Poder Judiciário, se você está fazendo, está se preparando para uma prova onde envolva o Poder Judiciário, então é todo o direito do examinador querer saber o quanto você sabe dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça, certo? Todo o arcabouço, todas as normas que a lei-mãe traz sobre a estrutura e composição do nosso judiciário, certo, gente? Então vamos agora para a derradeira questão. E o lindinho e a lindinha que já tinha estudado o artigo 105 da Constituição, ou o lindinho e a lindinha que está usando esse simuladão como apostila de exercícios para poder dar aquela passada geral no texto da lei-mãe, foi lá no artigo 105, lá no inciso 1 e depois na linha B e descobriu a resposta certa, que é a letra C. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça é processar e julgar os mandados de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Que tribunal? O STJ. Tá bem? Acredito que não há maiores dificuldades em entender isso. Eu também não preciso passar esse comando para vocês. Comando não. Essa sugestão. Abre o artigo 105, esmiuça o artigo 105, porque Poder Judiciário, se você está fazendo, está se preparando para uma prova onde envolva o Poder Judiciário, então é todo o direito do examinador querer saber o quanto você sabe dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça, certo? Todo o arcabouço, todas as normas que a lei-mãe traz sobre a estrutura e composição do nosso judiciário, certo, gente? Então vamos agora para a derradeira questão. Opa, começando aqui esse áudio com um profundo suspiro, questão 50. Que canseira, hein, gente? Essa é a parte 2 do Imagine. Quem pegou aí o primeiro, quem pegou a parte 1 aqui do simuladão e levou direto aqui da 1 até 50, hein? Imagina aí, gente. Mas é um trabalho que vai ter a sua justa recompensa quando você vê o seu nome lá no Diário Oficial, quando você vê sendo publicada lá a sua nomeação e quando você tirar aquela foto muito linda com a sua roupa linda no dia lá que você for tomar posse. Não esquece de mandar para o meu Instagram a sua foto, você todo lindo, de caneta na mão, assinando seu termo de posse, tá bom? Então, a questão de número 50 vai falar o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vou dar um spoilerzinho da resposta. Isso daqui está em um capítulo, melhor, em um artigo lá da Constituição, já bem lá adiante mesmo. Para lá do artigo 100, mas antes do artigo 200. Vou dar essa pistinha aí de onde está
a resposta dessa questão aqui. Tudo bem? Então aí, já dei uma pista. Eu já dei a pista. Agora você vai lá e caça o tesouro. Ok? Vamos lá. Aí, corroborando com a pista que a gente deu, o gabarito dessa questão é certo e o artigo que baseia o nosso gabarito é o 196. Como eu tinha dado a pista para vocês, é um artigo que está depois do artigo 100, bem depois do artigo 100 e antes do artigo 200, já que é o artigo 196, então 4 números antes do 200. Realmente do jeitinho que está abordado na Constituição Federal a respeito do direito à saúde, foi reproduzido aqui no enunciado da questão 50. Beleza, gente? E aqui, meus queridinhos, meus lindinhos e lindinhas, a gente se despede e a Pro com o coração cheio de gratidão, né? Se alegra aqui e agradece pela paciência, pela perseverança e por ter ficado com a gente até agora. Por favor, se você ainda não fez isso, dá sua moral para Pro, deixando aí o seu like, deixa aí o seu carinho, o seu comentário pra gente, deixa alguma sugestão, se você gostaria de que esse simuladão tivesse uma terceira parte, que você gostaria de um simuladão de uma outra matéria, civil, processo civil, administração geral, administração pública, ou de algum outro ramo do direito, fala com a gente. Fala com a gente aí que aos pouquinhos a gente se ajeita, certo? E a gente se ajuda. Lembrando que nosso trabalho aqui é o reforço do seu esforço. Se esforça daí que a gente reforça de cá e a vitória vem, o sucesso também. Tudo bem, lindinhos e lindinhas? Fiquem com Deus. Abraço da Pro.